Já pararam para pensar na matemática que se esconde num simples jogo de telemóvel? Aquele arco perfeito, lançamento atrás de lançamento? Bem, não é sorte nenhuma, é pura física. E hoje vamos mesmo decifrar o código por trás dessa trajetória perfeita. Todos conhecemos esta cena, não é? Puxar, largar e ver o pássaro a voar naquela curva tão certinha. Mas o que é realmente impressionante nisto é que é sempre previsível. Cada lançamento desenha o mesmo arco perfeito. Como é que isto é possível? E é essa a grande questão. Acreditem, não é magia nem sequer um palpite do programa. Por trás de cada um destes voos existe um código matemático super preciso que garante que o arco seja sempre consistente. Então qual é o segredo? Bem, o segredo, se calhar, até vai surpreender. Não é nenhum algoritmo de programação super complexo. Na verdade, é uma das formas mais fundamentais e, diria até, elegantes da matemática. A arma secreta por trás deste arco é a parábola. E o que é exatamente uma parábola? De forma muito simples, é a assinatura da gravidade. Sempre que se atira alguma coisa ao ar, seja uma bola de futebol, as chaves de casa ou, claro, um pássaro digital, o caminho que esse objeto faz é uma parábola. É, no fundo, a linguagem universal do movimento dos projéteis. Certo, portanto, já sabemos que é uma parábola. Mas como é que a matemática a descreve? Vamos começar a desmontar isto pela sua característica mais básica de todas, a direção em que a curva abre. Na equação que descreve uma parábola, há um valor que é chave, o coeficiente A. E a regra é, acreditem, super simples. Se o A for positivo, a parábola abre para cima, como um sorriso. Se for negativo, abre para baixo, como se fosse uma cara triste. É daquelas analogias visuais que, depois de se ouvir, nunca mais se esquece. E esta imagem ilustra isto na perfeição. À esquerda, o A positivo dá-nos aquela forma de vale. À direita, o A negativo dá-nos a forma de monte ou de arco. A diferença visual é imediata e claríssima, e tudo isto é controlado por uma coisa tão simples como um sinal de mais ou de menos. Incrível, não é? Então, vamos aplicar isto. Olhando para o arco do pássaro no jogo, ele sobe, atinge um ponto máximo e depois começa a descer. Com base no que acabamos de ver, o A, da sua trajetória, tem de ser positivo ou negativo. Exato, só pode ser negativo para criar aquela forma de arco que desce. Ok, já percebemos a forma do arco. A próxima pergunta lógica é onde é que ele vai aterrar? E claro, a matemática também tem uma ferramenta para prever o ponto de impacto. Essa ferramenta chama-se delta, também conhecida como o discriminante. É uma parte da fórmula da parábola que funciona quase como um preditor de impacto. O seu valor não nos diz exatamente onde o objeto vai aterrar, mas diz-nos algo igualmente importante: quantas vezes é que ele vai cruzar a linha do chão. E basicamente há três cenários possíveis. Se o delta for positivo, a curva cruza o chão em dois sítios diferentes, ou seja, temos um ponto de lançamento e um ponto de aterragem. Se o delta for zero, a curva só toca no chão num único ponto. E, finalmente, se for negativo, a curva nunca chega a cruzar o chão, talvez por ter sido lançada de um sítio muito alto e nunca mais voltar a essa altura. Pronto, agora já temos as duas peças-chave do nosso puzzle. O A, que nos dá a direção da curva, e o delta, que nos diz o número de impactos. Vamos juntar tudo para finalmente decifrar a física do nosso jogo. E é precisamente aqui que tudo se encaixa. Para o nosso jogo, precisamos de uma curva virada para baixo, o que significa que o A é negativo. E como o pássaro é lançado de um ponto e aterra noutro, a trajetória tem de cruzar o chão duas vezes, o que quer dizer que o delta é positivo. Este é o projeto matemático exato para aquele voo perfeito. E é assim que passamos da teoria à prática. No fundo, o que o código do jogo está a fazer a uma velocidade estonteante é calcular constantemente uma parábola que obedece a estas duas condições. A negativo para o arco ser para baixo e delta positivo, para garantir que há um ponto de partida e um de chegada. É assim que se consegue aquela trajetória perfeita e previsível. Portanto, para resumir, o ponto crucial é este. Todo o comportamento do pássaro pode ser descrito por duas condições matemáticas muito simples. A forma do arco virada para baixo diz-nos que o A tem de ser negativo. E o facto de haver um ponto de partida e um ponto de chegada ao mesmo nível diz-nos que o delta tem que ser positivo. É esta a lógica, calculada numa fração de segundo. Mas o mais fascinante nisto tudo é que não se trata apenas de uma curiosidade de videojogos. Esta linguagem matemática, a parábola, está a descrever o mundo físico à nossa volta, muitas vezes de formas em que nem sequer damos por isso. Repare-se no arco perfeito de um lançamento de basquetebol, ou na forma de uma antena parabólica desenhada para focar sinais num único ponto. Nos arcos majestosos que sustentam uma ponte ou até na dança dos jatos de água de uma fonte.
Tudo isto são manifestações físicas da mesmíssima e elegante equação. Por isso, da próxima vez que se veja uma bola a voar ou a água de uma fonte a cair, talvez se consiga ver mais do que apenas o objeto. Talvez se veja a matemática invisível em ação. O código por trás do arco perfeito está, na verdade, por todo o lado. A questão que fica é onde mais o vamos encontrar.